E quando a gente fala sobre depressão, é importante a gente diferenciar aqui, ressaltar que existe uma grande diferença entre uma tristeza e uma depressão. Apesar de, nos dois casos, tristeza e depressão, estar presente aquela sensação de desamparo, de falta de entusiasmo, de mau humor, de um sentimento de impotência, de lentidão, né? E alguns aspectos como a cabeça baixa, o peito fechado. O que vai diferir, né, a tristeza da depressão são 3 fatores. Primeiro, a intensidade, né? A intensidade desses sintomas. Depois, a duração, tá? E por fim, a consciência do paciente em relação à causa envolvida nesses sintomas, né? No caso da tristeza, a tristeza ela é uma reação emocional normal que acontece com todo mundo diante de situações frustrantes, como por exemplo, perder o emprego, não ser aprovado numa seleção, num teste que foi fazer, a perda ou morte, né, de uma pessoa querida, uma separação no casamento, uma situação de dívida. Tudo isso, né, pode causar nas pessoas, é normal, né, que cause uma reação emocional aí de desânimo, né, que faz a pessoa entristecer. Mas então aqui, ó, seria uma tristeza, seria um sentimento, uma reação emocional menos intensa, tá? E no caso, essa reação emocional, esse entristecer, né, esse desânimo, ela tem um período curto de duração, que fica mais ou menos entre 6 a 8 semanas, né? Todo mundo já passou por uma situação, né, onde ficou triste, né, por conta de uma perda, de uma reprovação, né, ele não é tão intensa. Dura mais ou menos de 6 a 8 semanas e a pessoa ela não precisa de uma intervenção médica, nem psicológica. O próprio tempo faz com que a pessoa ela supere tudo isso, volte a ter forças, né, para continuar vivendo. E nesse caso, a pessoa ela tem consciência, tá? Ela tem consciência do motivo, né, pontual. Ela sabe que aquela tristeza dela é pontual por conta de determinada situação. Ela consegue associar o que está deixando ela triste. Já no caso da depressão, qual que é a diferença para a tristeza? Os sintomas, eles são muito mais intensos, tá? A duração, ela é muito mais prolongada. E aí pode durar meses ou até anos, a pessoa pode ficar. E diferente da tristeza, o paciente, o depressivo, ele não sabe a causa específica. Nem sempre eles conseguem determinar qual é a causa que está levando, né, a esse quadro depressivo, porque muitas vezes pode estar relacionada a alterações fisiológicas, às vezes é déficit de alguma substância e ele não tem essa consciência. E além disso, né, tem os fatores psicológicos e ambientais que também estão envolvidos. Então aí a gente precisa diferenciar isso, uma tristeza que ela é menos intensa quando comparada à depressão, ela tende a durar de 6 a 8 semanas e a pessoa tem consciência do porquê ela está triste. Porque perdeu o emprego, porque foi reprovada, porque se separou, porque os filhos saíram de casa, enfim, porque está com uma dívida. Então ela consegue pontuar. Já na depressão, os sintomas eles são muito mais intensos. Esses sintomas chegam a perdurar e prolongar-se por anos, por meses ou anos, né? E muitas vezes a pessoa não consegue pontuar qual que é a causa da depressão.